Olá, pessoal. Então, estamos aí voltando às nossas atividades de ensino. Hoje é o nosso primeiro encontro na disciplina de legislação ambiental dessa nova etapa, não é isso? E como todas as coisas novas, a gente também está passando por diversas adaptações, né? A gente tem uma nova dinâmica de aulas e, logicamente, as dificuldades vão surgir no decorrer da disciplina, né, por conta da nova metodologia que a gente está utilizando, tanto as dificuldades por parte de vocês quanto por parte da gente também, docente, né? Para a gente também é novidade essa situação. Então, estamos aí juntos para enfrentar essas dificuldades, tá certo? Então, a gente vai ter 9 encontros nessa disciplina. Nesses 9 encontros, a gente vai abranger todo o conteúdo que falta, tá certo? E em cada encontro vai ser abordada uma parte do conteúdo. No final da aula, tem um exercício que já vai estar lá postado na plataforma do Classroom. E vocês vão ter até a semana seguinte para entregar esse exercício, tá certo? O exercício é uma maneira meio que de estimular, incentivar a gente a prestar atenção na aula, a voltar naquela aula várias vezes, a procurar materiais complementares se for necessário, tá certo? Então, o exercício é mais uma forma da gente fixar esse conteúdo. Em relação à questão das avaliações, nossa avaliação, como já era no encontro presencial, ela é contínua, só que agora é mais contínua ainda, já que toda semana a gente vai ter uma atividade, né? Então, todas essas atividades que vocês vão fazer, elas vão compor a nota de vocês, tá certo? E vocês vão ter uma nota que ainda falta uma parte de nota da primeira unidade, vocês já têm uma nota, mas ainda falta concluir a primeira unidade, e outra parte vai compor a nota da segunda unidade, tá? Mas aí, ao longo das semanas, a gente vai desmistificando essa questão aí, mas de antemão, né, só para vocês lembrem, não deixem de entregar. As atividades, elas vão estar no Classroom com prazo, tá? Tem lá, vocês têm até as 23h59 da semana, do dia da nossa aula, que é na terça-feira, então vocês têm até as 23h59 da semana seguinte, da terça-feira da semana seguinte, para entregar a atividade. Ok? E aí, nesse início, a gente vai trabalhar com aulas gravadas, tá? Então, as aulas gravadas, elas são postadas no dia que vocês têm aula da disciplina. Então, no nosso caso, como a nossa aula é na terça-feira, então lá na terça-feira, 6h da noite, vai estar lá postado o material da aula daquele dia, tá certo? Seja ele a videoaula, sejam textos, materiais complementares e também o exercício. Então, toda terça-feira, 18h, vocês já sabem que vão encontrar lá um materialzinho de legislação ambiental. E a gente tem um encontro no sábado, né? Excepcionalmente, no dia 5 de setembro, que aí nesse dia, no sábado, a gente vai postar a aula pela manhã, ok? Então, só para explicar para vocês, a questão das aulas gravadas é mais uma questão de logística, tá certo? Acho que alguém tinha mandado um comentário no fórum, acho que foi Rivani, né? Que tinha pedido para a gente fazer um encontro online. É possível que a gente faça, tá certo? Então, é possível que a gente faça uma aula online via Google Meet. Aí, no caso dessa aula online, a gente agenda, informa antes lá no mural da sala, né? No Google Classroom. E também peço para os representantes de turma reforçarem, mandando o link lá do Google Meet, tá certo? E aí, então, por que a gente optou pelas aulas gravadas? Por quê? Vai que a gente marca uma aula online, fica dependente dessas aulas online e por algum motivo a internet não funciona, fulano não consegue entrar, tá? Então, para evitar esse tipo de contratempo, a gente está deixando as aulas gravadas.
a aula gravada ela vai ter uma vantagem, que é a questão de não posso estar lá no horário de 18 horas, que é o horário da aula, já que a gente é a primeira aula. Só vou poder assistir no outro dia de manhã a aula. A aula está lá salva. Então, essa é a vantagem. A principal desvantagem é que tem essa falta de interação, né? A gente não tem essa comunicação naquele momento. Mas aí, para tentar melhorar essa questão da interação, o que é que a gente está fazendo, né? Disponibilizei meu WhatsApp, então quem tiver dúvidas, quem quiser falar sobre alguma coisa, pode me procurar no WhatsApp, qualquer horário, tá certo? Eu coloquei aqui que no horário da aula da gente, tô lá online disponível para tirar as dúvidas. Mas isso não impede que vocês me mandem mensagens em outros horários, ok? Só não garanto que eu responda na hora, principalmente agora nesse momento que a gente está com uma dinâmica de gravar aula e todo um contexto, né? Então, desde ontem que eu tô gravando aula direto e com pouco tempo, assim, para parar realmente, tá certo? E aí, qualquer dúvida via chat, né? Via WhatsApp, via qualquer outro instrumento, e-mail que vocês queiram. E no caso das nossas aulas online do Google Meet, a prioridade, né, é que nesse momento a gente tenha uma interação pessoal e de dúvidas, tá? A ideia é que nesses momentos via Google Meet eu não tenha tanto conteúdo para passar, seja um ou outro conteúdo, alguma coisa pouca. Vou priorizar o conteúdo nas aulas gravadas. Nesse momento que a gente pode se falar online, né? Na mesma hora, assim, vocês me perguntarem, eu responder, ou eu perguntar, vocês responderem, a prioridade é justamente, né, tirar dúvidas e outros assuntos genéricos, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre a metodologia, pode me mandar, né? Que eu também tenho dúvida, tá? Então, como eu disse no início, a gente ainda está construindo essa nova dinâmica. Vamos passar por algumas dificuldades, mas eu tenho certeza que juntos a gente vai superar mais esse desafio, tá? E aí vamos no que interessa, né? Eu vou iniciar fazendo aí uma memória, tá certo? Sobre alguns assuntos que a gente viu. Então, se vocês lembram, né, antes da interrupção, né, nesse período pré-pandemia, quando a gente ainda tinha aulas presenciais, a gente falou basicamente sobre a questão ambiental, sobre o meio ambiente e desenvolvimento, né? Então, falou um pouco sobre os modelos de desenvolvimento, sobre o desenvolvimento sustentável, como se deu esse processo. O meio ambiente sempre foi centro das discussões, as pessoas sempre se preocuparam com o meio ambiente. Como foi que se deu historicamente esse processo de entender que o meio ambiente ele é essencial para a nossa qualidade de vida, né? E aí a gente falou bastante, né, sobre sustentabilidade. Estão lembrados dessa figurinha aqui, né? Não era bem essa, mas era uma parecida. Quanto mais a gente tem crescimento econômico com promoção de justiça social e proteção do meio ambiente, mais a gente se aproxima do desenvolvimento sustentável, tá? Então, não basta só a proteção do meio ambiente, os aspectos econômicos e sociais também são determinantes, extremamente importantes para que a gente consiga atingir esse modelo de desenvolvimento que é o chamado desenvolvimento sustentável. Acho que a gente não chegou a falar propriamente, mas aí eu trouxe algumas coisas para falar aqui para vocês, né, sobre a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, antes do ODS, a gente teve outros documentos, outros contextos. Mas aí, falando um pouquinho dos ODS, são 17 objetivos, né? E aqui nesses 17 objetivos tem relacionado a vários aspectos, né? Lembrando, desenvolvimento sustentável envolve não apenas meio ambiente, mas justiça social e economia. Então, a gente tem aqui a erradicação da pobreza, trabalho, crescimento econômico, inovação, infraestrutura, proteção dos ecossistemas aquáticos, terrestres, tá certo? Temos a questão de igualdade de gênero, de educação, que tudo isso perpassa por todos os aspectos do desenvolvimento sustentável, né?
social, econômico e ambiental. E aí a gente tem vários aspectos ligados ao meio ambiente, e eu destaquei um aqui que é o 6, que ele é um objetivo que está relacionado a água potável e saneamento, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, né? Logicamente, aqui tem bastante texto. Eu estou procurando fazer os slides com bastante texto, tá? Vou disponibilizar em PDF esse documento, além do vídeo, ele vai estar lá em PDF, para quem quiser consultar, né? Quem tiver dificuldade de acessar o vídeo pode ler. Então, estou deixando com bastante informação, tá certo, gente? Para que vocês não tenham só a informação do que eu estou falando, que vocês possam achar a informação no texto, mesmo que vocês não tenham acesso ao vídeo, né? Então, só relembrando, o primeiro documento que surgiu aí, decorrente, né, da Conferência do Rio, né, da Conferência da Terra, Rio 92, ECO 92, era a Agenda 21, que era um documento, né, que tinha compromissos para o século 21. Então, ele trazia um plano de ação, uma série de coisas. E ele tinha uma característica que era que ele poderia ser implementado em vários níveis. Então, a gente tinha a Agenda 21 global, a Agenda 21 local, né? E nessas locais a gente pode ter a nível de país, a nível de estado, de município, de bairro, de escola, tá? Então, esse foi um dos primeiros documentos aí que a gente teve nesse sentido de se buscar o desenvolvimento sustentável, né, com o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável. No ano 2000, né, houve aí uma revisão desses princípios da Agenda 21, desse plano de ação da Agenda 21, e aí os líderes mundiais se reuniram novamente, né, e escreveram, né, criaram aí e passou-se a ser difundido no mundo todo a Declaração do Milênio da ONU, que essa Declaração do Milênio ela ficou conhecida como Objetivos do Milênio, tá? Então, os Objetivos do Milênio, eles basicamente eram voltados para reduzir a pobreza extrema, tá certo? Lembrando que a questão da pobreza ela entra na questão do desenvolvimento sustentável, né? Um aspecto social, tá? Então, tem uma figurinha aqui, né, que fala aí quais são os 8 objetivos do milênio. Então, acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, redução da mortalidade infantil, melhoria da saúde das gestantes, combate à AIDS, malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Esses eram os objetivos do milênio porque foi lá no ano 2000, né? Certo? Então, ele tinha um prazo para 2015 e na avaliação em 2015 que foi feita sobre os objetivos do milênio, observou-se que conseguiu, assim, reduzir bastante a pobreza extrema, né? Foram obtidos resultados significativos, embora a gente não tenha erradicado a pobreza, né? Conseguiu se reduzir bastante alguns aspectos da pobreza extrema. E aí, essa questão da erradicação da pobreza volta novamente nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Em 2015, né, que foi o prazo que acabou lá para a implementação dos Objetivos do Milênio, foi feito um novo plano de ação que aí dessa vez visava erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Então, de novo, né, questão social, questão ambiental e a questão econômica envolvidas. Todos esses documentos, eles foram pensados em se atingir o desenvolvimento sustentável, tá? Então, a gente tem aí os ODS, né, também chamada de Agenda 2030, tá certo? Com uma lista de coisas que as pessoas deveriam fazer em toda parte do mundo até 2030 e que se essas coisas fossem feitas, a gente conseguiria erradicar a pobreza extrema e poupar as gerações futuras de efeitos adversos da mudança do clima, tá? Que é uma das grandes preocupações da atualidade hoje, são as mudanças
climáticas, tá? Mudança climática, mudança climática não altera nada a minha vida. Mudança climática interfere na agricultura, se interfere na agricultura, interfere na alimentação, na economia, interfere no meio ambiente, tá certo? Então, hoje um dos grandes focos aí de estudo dos cientistas no mundo todo é a questão das mudanças climáticas. Mas vamos avançar, né? Então, como eu tinha falado antes, o ODS 6 é aquele que fala sobre água e saneamento. Então, tem tudo a ver com a gente, né? E aí, dentro das metas, a gente tem aí, vou destacar 6.1, que é alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos, tá? E tem também o 6.3, que é melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejos e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, tá certo? Então, são aí duas metas, né, que são bem robustas e são bem importantes. Quando a gente fala de acesso universal e equitativo, a gente quer dizer que todo mundo precisa ter acesso à água potável e de qualidade, né, água segura, e precisa ter da mesma forma, né? Não é assim, tá chegando água na minha casa, mas na minha casa só chega água a cada 30 dias, o racionamento. Mas lá no outro bairro de fulano tem água todo dia. Universalizou o acesso? Sim, todo mundo tem água. Mas o acesso está igual? De jeito nenhum, né? E aí, relembrei um pouco esses conteúdos, esses assuntos, e falando um pouco sobre esse objetivo 6, que é para a gente entender como é que a gente vai garantir esse acesso universal e equitativo, né? Então, cada país, cada estado, cada município, ele tem que legislar, né, sobre as diversas matérias, sobre os diversos temas, para poder garantir, né, esses direitos fundamentais, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre princípios do direito ambiental. Vocês têm um material complementar que eu postei lá no Classroom, tá? Mas aí aqui tá com bastante texto, tá bem completinho, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, eu vou falar e depois a gente pode discutir num fórum, no chat ou até mesmo no encontro online pelo Meet, tá certo? Então, o que acontece, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, se observou, né, que aquele modelo de desenvolvimento ele não estava adequado. Lembra lá, Clube de Roma, né, os estudiosos que disseram que os recursos naturais iam se acabar, né, era uma exploração predatória. Então, precisava se criar um novo modelo que ele não ameaçasse a sustentabilidade do planeta, que garantisse que o planeta teria condições, né, de manter seus recursos naturais pelas gerações futuras. E aí, na Conferência de Estocolmo, né, em 1972, foi aprovada a Declaração Universal do Meio Ambiente, e essa declaração ela trazia já o princípio, né, o início do conceito de desenvolvimento sustentável. Por quê? Ela declarava que os recursos naturais como água, ar, solo, flora e fauna deveriam ser conservados em benefício das gerações futuras. Ou seja, tinha que ser feito o uso racional para que as gerações futuras elas tivessem acesso também a esses recursos naturais, tá? E aí, dentro da declaração, traz aí essa informação que está aqui destacada em vermelho, né? Cabe a cada país regulamentar esse princípio. Que princípio, gente? O princípio de proteção do meio ambiente visando o benefício das gerações futuras, tá? E deveria ser regulamentado através da legislação. E aí, nesse momento, né, depois de todas aquelas discussões que a gente já viu sobre o que é desenvolvimento sustentável, sobre a proteção do meio ambiente, é que
se define, né, meio que se obriga que o Estado ele deve regular as questões ambientais através de lei, beleza? E aí a gente traz aí, né? Aqui no Brasil, o grande marco da legislação ambiental, ela foi a Política Nacional do Meio Ambiente, né, de 1981. Foi a primeira vez que se tratou dos recursos ambientais de uma forma integrada, tá? De uma forma holística como um todo. Antes da Política Nacional do Meio Ambiente, existiam outras legislações referentes ao meio ambiente. Mas nem sempre essas legislações elas eram destinadas à proteção exclusiva do meio ambiente, tá? Vou dar um exemplo. Existia o Código das Águas, que ele existia desde 1934, então uma legislação bem antiga, né? Código das Águas. Só que esse Código das Águas, o enfoque dele era o uso das águas para a geração de energia hidrelétrica, né? Naquele tempo foi quando se começou a questão das hidrelétricas. Hoje, a gente tem a Lei das Águas, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Que é de 1997, se não me falha a memória, né? É bem mais recente, né? Foi revogado o Código das Águas de 34 e passou a vigorar a Lei 9433 de 97, tá certo? Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei das Águas. Essa nova Lei das Águas, aí ela já entende a água como um bem essencial, um bem público essencial, né? E que a prioridade é o consumo humano e a manutenção dos ecossistemas. Então, ele já traz uma visão diferente, tá? E aí, a gente tem também a Constituição Federal, que ela traz o meio ambiente como um direito fundamental, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, quando a gente falar da Constituição, sobre os direitos fundamentais, né? Então, ao longo do texto, tem diversas referências ao meio ambiente e existe um artigo inteiro dedicado ao meio ambiente, que é o artigo 225, que a gente vai falar quando falar de Constituição Federal. Mas aí, já adiantando, nesse artigo, a gente consegue observar diversos princípios do direito ambiental. Mas, professora, está falando aí de princípio, que danado é princípio, né? De direito, que é o princípio do direito. Então, trouxe aí, né, uma foto. Cazuza, compositor, né, bastante antigo. Em uma das músicas de Cazuza, Gita, ele fala assim: eu sou o início, o fim e o meio, né? Então, eu sempre trago essa referenciazinha nas aulas de princípios do direito ambiental, porque quando a gente olha assim, início, fim e meio, oxe, ele estava muito louco, né? Ele começou do começo, mas aí foi para o fim para depois voltar para o meio, né? Então, a gente pode pegar essa ordem aí de início, fim e meio e trazer para dentro da legislação ambiental, tá? Então, toda legislação, ela tem um início, ou seja, o princípio, tá? Princípio significa alicerce, base, fundamento, o que dá início a alguma coisa, o ponto de partida. Então, na legislação ambiental, o princípio do direito ambiental é aquilo que fundamenta a criação de uma lei, é o que motiva, é o que vai dar o ponto de partida para o surgimento de uma lei, tá certo? Então, vou dar um exemplo. Princípio da reparação do dano ambiental. Então, partindo desse princípio de que todo dano ambiental deve ser reparado, se cria uma lei, uma legislação, né, referente a isso, dizendo que o dano tem que ser reparado e tal, e não sei o quê. Então, a gente tem aí, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, que ela trata aí, né, ela aborda o princípio da reparação, ela traz também outros princípios como poluidor-pagador, tá?
aquele que polui, ele é responsável, né? Ele deve responder por aquele dano que ele causou, tá certo? Então, a gente vai ver esses princípios tudinho aí já, mas é só para vocês terem ideia. O princípio, ele é o que vai motivar o surgimento da lei, tá? E aí, voltando para a música, né, de Raul Seixas, eu quero chamar ele de Cazuza, viu, minha gente? Mas vocês ignoram, é Raul Seixas. Se eu chamar Cazuza, vocês já sabem, né? Apaga e coloca Raul Seixas no local. O início, o fim e o meio. Então, a gente já entendeu que o início é o princípio, é o que motiva o surgimento da lei. O fim, gente, não é o fim, terminou. O fim é a finalidade, é o objetivo, né? Então, toda lei, ela tem uma coisa que fundamenta, tem lá dos fundamentos. Ela tem um objetivo, outro capítulo lá na lei, dos objetivos. E o meio não é a metade do caminho. O meio são os meios, as formas que a gente tem de operacionalizar essa legislação, que a gente vai ver em algumas legislações, elas são chamadas de instrumentos. Os meios são as ferramentas que a gente usa para operacionalizar a legislação, tá? Para aplicar a legislação. Então, a gente usa instrumentos, ferramentas, são os nossos meios. Beleza? Então, toda vez que vocês ouvirem essa música, vocês vão lembrar de mim, né? Primeiro vocês vão pensar, tá doido, tá fora de ordem, né? Que primeiro vem o meio para depois vir o fim, depois vocês vão lembrar. O fim é o objetivo, é a finalidade para que aquilo é feito. O meio é a ferramenta que a gente utiliza para fazer aquilo, tá? E aí, voltando para os princípios, então, como eu já falei, né? Tá escrito aqui bem direitinho, depois vocês podem ler lá no material PDF, né? O princípio, ele é a base para que sejam feitas as leis, a jurisprudência, a doutrina, os tratados, as convenções internacionais, tá certo? Porque o princípio, né, jurídico, ele é a essência da ciência jurídica. Ok, gente? E aí, se vocês pesquisarem princípios do direito ambiental, bota no Google, princípios do direito ambiental, vocês vão encontrar vários princípios diferentes. Inclusive, vocês vão encontrar autores que listam princípios diferentes, tá certo? Então, eu trouxe aqui 2 autores que são extremamente, né, conceituados na área do direito ambiental. Milaré tem um livro só de direito ambiental, um livro dessa grossura, tá? E ele traz como princípios do direito ambiental o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? A natureza pública da proteção ambiental, ou seja, a obrigatoriedade da intervenção estatal, controle do poluidor pelo poder público, consideração da variável ambiental no processo decisório de políticas de desenvolvimento, participação comunitária, poluidor pagador, prevenção, função social da propriedade, desenvolvimento sustentável, cooperação entre os povos. Se você pegar outro autor, né, Machado, também é um grande jurista aí da área ambiental, ele traz mais simples, usuário pagador, acesso equitativo a recursos naturais, princípio da reparação e princípio da prevenção. E outros autores, eles trazem esses princípios colocados de maneira diferente, tá? Então, não existe, assim, um consenso sobre todos os princípios do direito ambiental. Mas a gente vai falar sobre alguns. Então, começa aí o princípio da dignidade da pessoa humana. Por que esse princípio ele se enquadra, né, como um princípio do direito ambiental? Por quê? Está falando de pessoa, o que tem a ver com o meio ambiente? Tudo a ver, né? Lembra do triângulozinho lá do desenvolvimento sustentável, que as pessoas, a sociedade, ela faz parte do meio ambiente também, e ela é um dos elementos mais importantes para se atingir o desenvolvimento sustentável, tá? Então, o que é que esse princípio ele diz? Que o homem ele tem um direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade, né, que permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar. E este
homem, esta pessoa humana, ela tem a obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. Quando a gente estiver vendo Constituição Federal na próxima aula, né, terça que vem, a gente vai ver que isso aqui está posto lá na Constituição. Um texto um pouco diferente, mas está posto lá na Constituição, tá? Então, todos têm direito à qualidade de vida. E o meio ambiente, ele é essencial para garantir essa qualidade de vida e para garantir essa dignidade, ok? E aí tem princípio do direito humano fundamental, né? Que é um direito fundamental, é uma característica. Então, as pessoas têm direito ao meio ambiente sadio. Então, tá lá, ó, no artigo 225 da Constituição, né, Federal. Garantir a utilização contínua e sustentável dos recursos, que apesar de poderem ser utilizados, carecem de proteção para que eles continuem disponíveis nas gerações futuras. Então, sempre aí o desenvolvimento sustentável permeando os princípios, tá? Então, é necessário que as atuais gerações tenham o direito de não serem postas em situações de desarmonia ambiental, ou seja, que tenham direito ao meio ambiente sadio, muito parecido com o princípio anterior, tá? Princípio do desenvolvimento sustentável. Então, de novo, esse princípio, essa essência vai possibilitar a criação de leis que visem atingir o desenvolvimento sustentável. Então, esse princípio, né, ele surge lá na Conferência de Estocolmo e ele traz aí o conceito de coexistência harmônica do desenvolvimento econômico com os limites ambientais. Então, lembra lá do triângulozinho da sustentabilidade. Então, o objetivo é o quê? Para que os recursos naturais não se esgotem e que sejam preservados para as futuras gerações. Então, as leis ambientais, elas surgem baseadas nesse princípio, para garantir a proteção do meio ambiente de forma que as futuras gerações tenham acesso. Eu sei que é bastante informação, é bastante teórico, mas é um assunto bem curtinho, tá certo? Só para a gente compreender, né, as leis que a gente vai estudar mais para frente, tá? Acesso equitativo aos recursos naturais, ou seja, acesso igual, né? Então, garante que todos possam utilizar de forma equilibrada os recursos ambientais. Então, se os bens ambientais eles são considerados comuns, ou seja, pertencem à comunidade, tá? Então, eles têm que atender às necessidades de todos os seres humanos. E aí, ó, lembra lá da questão do exemplo da água? Por que um bairro tem um racionamento que só chega água a cada 15, 30 dias e no outro bairro não tem racionamento, só chega água todo dia? Né? Por que existe essa desigualdade? Então, precisa existir o acesso equitativo, tá? Princípio da prevenção e princípio da precaução, né? Todo mundo já ouviu aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, logo depois da prevenção, se não me engano, vem o princípio da reparação. Então, em termos de meio ambiente, sempre a prevenção e a precaução é a melhor atitude, é a atitude mais adequada frente às questões ambientais. É você prevenir, é você se precaver, tá? Então, o objetivo da prevenção é impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente. Então, como é que a gente impede que esses danos ocorram? A gente toma cuidado, né? Adota medidas aí, cautela, né? Antes de executar uma atividade que possa realmente causar danos aos recursos naturais. Qual é a diferença do princípio da prevenção para o princípio da precaução? No princípio da prevenção, a gente sabe exatamente quais são os riscos, né, os danos que podem acontecer, tá? Então, os riscos, eles são conhecidos
e previsíveis. Se eu tenho uma padaria que meu forno ele é a lenha, tá? A minha padaria eu uso forno a lenha, não uso forno a gás, uso forno a lenha. Um forno a lenha, inevitavelmente, eu já sei que um forno a lenha, ele vai, né, lançar poluição, vai lançar fumaça, material particulado na atmosfera, tá certo? Não é uma coisa desconhecida. Eu sei que se eu instalar um forno a lenha, eu vou ter emissão de fumaça, ok? Então, é um risco conhecido. Então, eu preciso, né, como o responsável por aquele empreendimento, que vai causar um impacto, que no caso do exemplo da nossa padaria aqui, é a emissão de fumaça de poluentes atmosféricos, tomar medidas que eliminem ou pelo menos minimizem, diminuam os efeitos desse dano, tá certo? Então, eu vou colocar uma chaminé com filtro para evitar que a fumaça, né, seja aí, que polua a atmosfera, tá? Então, prevenção, eu conheço os riscos e eu preciso tomar medidas que evitem esses riscos, tá certo? Então, tá aqui, né? Não é uma padaria, tá? É um pouquinho mais intenso do que uma padaria, né? Então, atividade industrial que gera gases, que contribui para o efeito estufa, são riscos que são conhecidos anteriormente, né? Previamente. Então, o responsável pela atividade, ele deve utilizar equipamentos e tecnologias eficientes para eliminar ou diminuir o lançamento desses gases na atmosfera. Esse é o princípio da prevenção, é assim que funciona. Então, a prevenção, só voltando aqui, é impedir que ocorram danos ao meio ambiente decorrentes da execução de atividades que sejam causadoras de danos ambientais, tá? E aí vem o princípio da precaução. O princípio da precaução, né? Precaver é tomar cuidado para algo não acontecer, tá certo? Então, ele tem o mesmo objetivo da prevenção, que é se antecipar, né, a esses problemas ambientais, aos danos ambientais. Só que, no caso do princípio da precaução, os riscos eles são desconhecidos, né, são imprevisíveis, não se sabe exatamente o que pode acontecer. Então, como não se tem uma noção exata do que pode acontecer, a administração pública ela deve ser mais restritiva, tá certo? Então, ela deve aplicar, ser mais dura, ser mais rígida com esses empreendimentos que não se conhece exatamente os riscos, tá? Os riscos, eles são desconhecidos e não podem ser previstos. Tá certo? Então, precisa ser mais rígido o processo de licenciamento, a fiscalização precisa ser mais rígida, tudo isso precisa ser mais intenso, tá? Mas o objetivo de prevenção e precaução é o mesmo, é evitar que ocorra o dano ambiental, ok? E aí tem o princípio do poluidor-pagador. Esse princípio, gente, a gente também vai encontrar, além do poluidor-pagador, o usuário pagador. Professora, qual é a diferença de poluidor e usuário? Poluidor é quem polui. Usuário é quem usa um recurso ambiental, tá? Vou falar mais um pouquinho já já. Então, o princípio do poluidor pagador, se alguém vai pagar alguma coisa, então a gente já entende que isso é um instrumento econômico, tá certo? Então, a partir do momento que se identifica o poluidor, né, ele deve arcar com os custos das medidas preventivas, tá certo? Quando for o caso, ou então da eliminação ou neutralização dos danos ambientais. O problema desse princípio do poluidor pagador é que primeiro você polui, né? Ou seja, primeiro você causa o dano ambiental. Aí, já que você causou o dano, você vai ter que pagar
arcar com os custos daquele dano que você causou, né? Então, arcar com os custos de que maneira? Esses custos, eles podem ser custos de reparação, custos de penalidades administrativas, né, como multas, tá? Que podem ser pagas. Isso, muitas vezes, dá uma falsa ideia de permissão para poluir, né? Por que falsa ideia? É tipo assim, a pessoa, né, seja ela física ou jurídica, o empreendedor lá, ele acha que ele pode fazer uma determinada coisa, se por acaso der errado, depois ele paga, né? Digamos assim, ele vai lançar um efluente sem tratamento lá no curso d'água, ou seja, ele está poluindo. Aí um belo dia, ele não se preocupou em implementar um tratamento, em dar um destino adequado àquele efluente, né? Tava lá de boas. Mas aí um belo dia a fiscalização chegou, né? E multou ele. Então, ele vai e paga uma multa por conta daquela poluição que ele gerou. Aí o que é que ele faz depois que ele paga a multa? Ele tem dois tipos, né, de pessoa, né? Vamos ter dois tipos de empreendedores aí, vamos chamar assim, de pessoas. Vai ter um cara que vai dizer, poxa, me lasquei, né, com a fiscalização, paguei uma multa, vou ajeitar esse negócio para eu não ter que pagar a multa de novo, né? Então, vou implementar o tratamento. Beleza. Mas tem outro que diz, oxe, eu vou deixar para lá, eu vou continuar jogando. Quando a fiscalização vier de novo, aí eu pago outra multa que sai mais barato do que eu colocar um sistema de tratamento. Então, às vezes acontece da pessoa entender isso como uma permissão para poluir, desde que depois você pague. Mas esse princípio ele não permite isso, tá certo? Esse não é o objetivo do princípio do poluidor-pagador. Esse princípio ele quer apenas assegurar a reparação econômica de um dano quando não foi possível de jeito nenhum evitar o dano, tá? E como é que se evita o dano? Com medidas de prevenção e de precaução, tá certo? E o usuário pagador, né, não tem no texto, mas aí eu vou falar para vocês. O usuário é aquele que usa um recurso ambiental. Por exemplo, a Compesa, ela é usuária de água. Ela extrai, né, a água, que é um recurso ambiental, ela extrai da natureza, leva lá para tratar e depois distribui a gente e vende, né, a gente esse serviço de tratamento e distribuição de água, né? Que a gente não paga pela água, a gente paga pelo tratamento e distribuição da água, ok? Mas a Compesa, como usuário de água, ela deveria pagar por estar usando esse recurso ambiental. Da mesma forma que uma estação de tratamento de efluente, que hoje também no nosso estado é operada pela Compesa, né? Uma estação de tratamento de efluente, que ela lança um efluente num curso d'água, ela também está usando um recurso ambiental. No caso, ela está usando a água agora para quê? Diluição de efluentes, tá? E não deixa de ser uma poluição, né? Quando você lança um efluente, você está poluindo e você também está usando aquele curso d'água para diluir os seus despejos, tá certo? Então, o usuário pagador e poluidor pagador supõe que aquela pessoa que usa e causa um dano, aquela pessoa que polui e causa um dano, ela tem que assegurar a reparação econômica desse dano ambiental. Na maioria dos casos, através de multas, tá certo? Outra coisa que é importante a gente dizer, ele foi multado, né? O empreendedor foi multado. Pagou a multa, tá liberado? De jeito nenhum, né? O pagamento, né? A aplicação do princípio do poluidor-pagador, ele não isenta, né, a pessoa lá, física ou jurídica, do princípio da
reparação. Não é porque ele pagou a multa que ele pode deixar lá poluído, não. Ele, além de pagar a multa, ele tem que também reparar o dano ambiental que foi causado, tá certo? Essa reparação, ela deve ser preferencialmente a um estado, né, mais próximo do natural possível, tá? Então, o princípio da reparação, né, ele diz aí que aquele que degrade de qualquer forma o meio ambiente, ele deve reparar o dano, independente dele ter pago multa, né, dele ter feito ali a questão do ter sido aplicado o princípio do poluidor pagador, tá? Então, um exemplo do princípio da reparação é a compensação ambiental, né? Nessa compensação ambiental, aquele empreendimento que ele causou danos consideráveis ao meio ambiente, ele fica obrigado a auxiliar na manutenção e implantação de unidades de conservação. Lembrando que essa manutenção ou implantação de unidades de conservação deve ser no mesmo bioma, tá certo? E 0,5% do valor total do empreendimento tem que ser destinado para essas políticas de preservação e de manutenção das unidades de conservação. Vou dar o exemplo ali da Suape, do estaleiro, tá? Estaleiro Atlântico Sul, ali em Suape. O estaleiro, por conta, né, da área que ele ocupa, né, dos impactos ambientais causados pela obra grande, ele é obrigado a manter unidades de conservação, que são áreas protegidas, tá? E ele tem que destinar 0,5% de todo o seu lucro para essa manutenção, tá? Todo o dinheiro, então, é bastante dinheiro, né? Se funcionasse sempre, seria ótimo, né? E aí, o que acontece? Como eu falei antes, tem que ser no mesmo bioma. Suape está localizado lá em Mata Atlântica, na Mata Atlântica, né? Litoral sul de Pernambuco é região de Mata Atlântica. Então, as unidades de conservação que ele vai manter ou implementar tem que ser na Mata Atlântica, não pode ser na Caatinga, por exemplo, tá certo? Então, vamos dar um exemplo aqui da nossa região. Então, aí, né, existe uma discussão para se implementar uma usina nuclear em Itacuruba, se não me engano, né? Supondo que seja implementada essa usina nuclear aqui na região da Caatinga, que é um empreendimento que causa um impacto ambiental muito grande, é uma grande obra, né? Causa danos consideráveis ao meio ambiente. A empresa responsável pela usina nuclear, ela precisa destinar 0,5%, né, do valor que vai gastar lá no empreendimento para manter ou implementar unidades de conservação. Aonde, gente? Na Caatinga, né? Então, não adianta. Eu estou mandando um dinheiro para poder manter uma unidade de conservação lá na Mata Atlântica. Não serve. Precisa ser na Caatinga, que é o bioma que foi afetado pela grande obra que foi instalada, tá? Então, o exemplo aí de Itacuruba, da usina nuclear, que até o momento não tem ainda a usina nuclear, tá? Só existe projeto, foram realizadas algumas audiências públicas, mas até o momento não tem nada concreto sobre isso. Por favor, não vão dizer por aí que eu disse que tem uma usina nuclear aqui, não. Só existe ainda a ideia. Princípio da função social e ambiental da propriedade, né? Aí vem alguns elementos que a gente deve levar em consideração. A função ambiental da propriedade é um fundamento constitucional que impõe, que obriga o proprietário, né, a exercer seu direito de propriedade em consonância com as diretrizes de proteção do meio ambiente. Isso quer dizer o quê? Não é porque a propriedade é minha, é propriedade privada, que eu posso fazer o que eu quiser, tá certo?
Então, aqui tem uma figurinha. Propriedade particular, não entre. Eu faço o que eu quero, né? Não é assim. Porque as propriedades, ainda que privadas, elas têm a sua função social e ambiental. E aí entra a participação do Estado. Exemplo de função ambiental e função social. Digamos que você tem uma terra na Amazônia. Você comprou 100 hectares de terra na Amazônia. Você pode simplesmente chegar lá, retirar toda a vegetação e plantar cana-de-açúcar nessa sua propriedade, pegar os 100 hectares, desmatar todinho e plantar cana-de-açúcar, né? Pode. A terra é sua, você faz o que você quiser. De jeito nenhum, né? Então, a lei, tá certo? Existe, então, Código Florestal, faltou o nome. O Código Florestal, ele diz que na região da Amazônia, toda a propriedade ela deve destinar 80% para proteção ambiental. Isso quer dizer o quê? Que se você tem 100 hectares na Amazônia e quer plantar cana-de-açúcar, você só pode usar 20 hectares. Os outros 80 hectares, ou seja, 80% da sua propriedade, eles devem conservar a vegetação natural, porque isso aí é uma função ambiental de proteção do bioma da Amazônia, tá? Aqui na Caatinga, esse percentual ele é de 20%, se não estiver me falhando a memória. Então, se você tem 200 hectares, se você tem os mesmos 100, né? Vamos usar 100, né? Que é mais fácil. Você tem 100 hectares de terra aqui na Caatinga, 20% tem que ser protegido obrigatoriamente por lei. É a função ambiental da propriedade, tá? Não é porque é sua, que é propriedade privada, que você não vai seguir as diretrizes de proteção do meio ambiente impostas pelo Estado, ok? E entram outros aspectos aí, né? Além desses 20%, existem outras áreas que também devem ser protegidas. Professor, um exemplo de função social. Vou dar um outro exemplo. A água. A água tem dono, a água dos rios, né, dos lagos, dos córregos, a água tem dono? Não. A água ela é um bem público de uso comum, ou seja, de uso da comunidade. Aí, Zezinho tem uma fazenda, um sítio, uma chácara, e nessa fazenda tem um açude. Um açude não, vamos dizer assim, passa um rio, tá? Passa um riacho lá na terra de Zezinho. Esse riacho que passa na terra de Zezinho é dele? De jeito nenhum. O riacho, ele é um bem público de uso comum. Vou repetir que é para a gente nunca mais se esquecer. A água não pertence a ele. Se a água não pertence a Zezinho, né, apesar de estar dentro da propriedade dele, a propriedade, a terra pertence a ele, mas a água não. Então, digamos que lá perto da casa de Zezinho tem uma comunidade que não tem água, né? A fazenda de Zezinho é grande, 100 hectares e tal, não sei o que, aí tem uma comunidade lá perto que não tem água. Essas pessoas dessa comunidade, para poder conseguir água, desculpa, teriam que andar 50, 60 quilômetros, tá? E aí as pessoas resolveram pegar a água lá na propriedade de Zezinho. E Zezinho disse, vocês não podem entrar aqui e não podem tirar a água do meu riacho. Zezinho pode dizer isso? Pode não, amigo. Aí entra a função social e ambiental da propriedade. A terra é dele, mas a água não é. Então, se não existe outra fonte de água próximo ali para atender aquela comunidade pode sim
retirar a água do riacho que passa por dentro da terra de Zezinho. Se Zezinho não quer que ninguém entre na terra dele, faça um portão, faça um corredor, bota uma cerca assim, separando a terra da água, de modo que as pessoas tenham acesso à água, tá? A mesma coisa acontece com as águas subterrâneas, tá certo? Mas aí a gente fala, né? Eu tenho um poço lá na minha terra, o poço é meu. Não, o que é seu são os canos, a bomba, a estrutura do poço é sua, mas a água que está lá no poço não é sua. Você não pode impedir ninguém de tirar a água do poço, ok? E, de novo, né, no mesmo caso de Zezinho, numa situação de escassez, as pessoas elas podem tirar água daquele poço sim. E se for preciso, a justiça deve, né, pode e deve intervir. Isso aconteceu recentemente em Gazeira, tá? Em Gazeira isso aconteceu. A justiça ordenou lá que um proprietário ele desse acesso às pessoas, né? Porque a terra é dele, mas a água não é. Então, não é porque a propriedade é privada que ela pode fazer o que quiser. Tem que estar em consonância com as diretrizes de proteção do meio ambiente. Participação comunitária prevê o quê? A participação da comunidade, a participação das pessoas na resolução de problemas ambientais, tá certo? E essa participação das pessoas, esse princípio, ele está associado a outro princípio, que é o princípio da informação. A informação sobre o meio ambiente, ela é pública, já que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, ou seja, pertence ao povo, né? O Estado ele apenas é responsável pela sua tutela. Então, já que o meio ambiente é do povo, a gente tem que ter informação sobre ele. A informação também é pública, tá certo? E o princípio da participação comunitária garante a nossa participação nessa resolução de problemas ambientais. Então, isso aí surge desde a Declaração do Rio, né, em 1992, e na Constituição Federal, né, o artigo 225 ele deixa bem claro quando ele determina, né, quando ele concede ao poder público e à coletividade, né, à sociedade, esse dever, essa obrigação de defender e preservar o meio ambiente. Então, se o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, nós como povo, né, nós enquanto coletivo, enquanto sociedade, temos obrigação para com ele, tá certo? E aí, para poder eu defender o meio ambiente, eu preciso de informação, né? Então, está aqui intimamente ligado, né, o princípio da informação com o da participação comunitária, né? Imagine um exemplo bem... Eu e meus exemplos absurdos, vocês sabem que eu gosto das coisas bem toscas, né? Imagine aí, você cometeu um crime e você vai contratar um advogado para lhe defender. Como é que o advogado vai lhe defender se ele não souber exatamente o que aconteceu? Né? Como é que ele vai lhe defender? Vai perguntar, o que foi que você fez? Não, eu matei uma pessoa. Tá, mas você matou como? Porque... Né? Se a pessoa não tiver informação, ela não tem como lhe defender, não é isso? Então, da mesma forma, funciona com o meio ambiente. Para a gente poder, né, defender, preservar o meio ambiente, a gente precisa de informação. E aí, dentro desse princípio da participação comunitária, um dos principais instrumentos, uma das principais ferramentas, né, é justamente a realização das audiências públicas. Então, quando existe um empreendimento que vai causar um grande impacto ambiental, né, não necessariamente um dano ambiental, ele vai causar um impacto ambiental. A gente vai ver mais na frente que o impacto ele pode ser positivo ou negativo. Então, se existe um empreendimento que vai causar um impacto ambiental numa determinada área, é demandado, né, a população é convocada, né, principalmente a população da área de interesse, da área que vai ser atingida por aquele empreendimento, que ela participe dessa audiência pública, colocando suas opiniões, seus questionamentos, tá? Que essas opiniões da
do público em geral, da comunidade, elas vão subsidiar os órgãos ambientais na tomada de decisão, né? Então, quando a gente falar do estudo de impactos ambientais, a gente vai falar mais sobre isso, mas vou dar o exemplo, por exemplo, o governo do estado resolveu criar uma unidade de conservação aqui em Afogados da Ingazeira, que é a Serra do Giz, né? E aí, para a criação dessa unidade de conservação, vários impactos decorrentes dessa criação de unidade de conservação. Impactos podem ser positivos ou negativos, tá? Dentro do contexto. E aí foi convocada uma audiência pública, onde as pessoas foram opinar. Mas como é que eu posso opinar na criação de uma unidade de conservação em Afogados da Ingazeira? Eu preciso de informação, né? Então, só para reforçar a questão do princípio da participação, ele está associado com o princípio da informação. Então, para poder opinar sobre alguma coisa, eu preciso ter o mínimo conhecimento sobre aquilo. Eu não posso opinar, vou falar da vida de alguém, eu nem conheço a pessoa, não sei nada do que a pessoa faz e vou dar opinião na vida da pessoa, né? Então, eu preciso, pelo menos, conhecer a pessoa, saber quem ela é, de onde vem, para onde vai. A mesma coisa quando a gente está falando, né, das questões ambientais. Para eu dar opinião na criação de uma unidade de conservação, eu tenho que conhecer o projeto, né, tenho que saber. Por isso existe a publicidade, que é outro princípio, né, o princípio da publicidade. Tá? Então, o que se refere ao meio ambiente, ele tem que ser tornado público, certo? Não pode esconder a informação. Beleza? Então, a gente viu aqui alguns princípios, né, que motivam aí, que fundamentam a criação de leis ambientais. Tem um exercíciozinho bem simples no Google Forms. Não sei se vocês tentem responder. Se tiver algum problema, vocês me passam no WhatsApp ou até mesmo mensagem lá no mural da sala, tá certo? Porque como eu disse, a gente está numa fase de adaptação, a gente também está aprendendo a lidar com essas novas tecnologias, né? Eu não sei se vai dar certo lá o que eu coloquei, mas eu acredito que dá sim. Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, né? Deem uma lidinha no material com calma, né? Tentando compreender o texto. Tem um material complementar também na sala, que já foi postado em junho, se não me engano. E, no mais, estamos aí à disposição para tirar dúvidas, tá certo? Então, por hoje é só e até a próxima.